Estamos de volta, 12h42. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Como combinado, a Mina Abreu está de volta aos nossos estúdios, agora com as notícias do Legislativo e nos atualizando aí o cenário, né, Mina? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a Câmara também tomou um posicionamento em relação aí à questão da pandemia, né? Nós tivemos o anúncio na última sexta-feira de que Campinas é uma das regiões que está na fase laranja e que a partir das 20 horas passa para a fase vermelha e também aos finais de semana. E diante disso, então, foi publicado um ato da mesa no Diário Oficial de hoje, trazendo o ato da mesa, que justamente substitui dois que já aconteceram em 2020, que era aquele inicial que falava do funcionamento da Câmara de Campinas. E a partir de hoje, então, está vetada totalmente a presença de público externo no Legislativo. Até então, nós tínhamos aí a permissão de visitas agendadas, feitas nos gabinetes, mas a partir de agora, então, está proibido novamente a entrada do público externo. No atual ato da mesa, nós temos aí algumas determinações. Apenas a entrada de vereadores, servidores públicos, funcionários terceirizados, empregados que prestem serviço na Câmara Municipal, não havendo mais atendimento ao público, inclusive atendimento nos gabinetes. Também fica mantida a suspensão e realização de eventos públicos nas dependências do Legislativo. Observando, inclusive, o limite determinado pela fase laranja, 40% de capacidade, os gabinetes vão funcionar com, no máximo, um servidor e o próprio vereador. Então, nós teremos um servidor que deverá ser designado pelo parlamentar para atuar junto com ele e os demais vão cumprir o regime de teletrabalho e poderão ser chamados a qualquer momento para se fazer presente em caso de necessidade. Devemos ainda também nos setores administrativos com 2 servidores no máximo, com um regime presencial, também com aquela questão de que em 2 horas, caso algum deles seja chamado, tem que vir à Câmara Municipal, podendo aí também haver o rodízio. Nós temos, inclusive, aí nesse ato, importante lembrar, que nós temos a Coordenadoria de Processo Legislativo, que é aquela que recebe, inclusive tira dúvidas a respeito da produção legislativa. Ela está com atendimento físico, ou seja, o atendimento presencial suspenso e as proposições, que são indicações, projetos, também requerimentos e ofícios, deverão ser feitos exclusivamente pelo sistema, pela internet, ou seja, a Câmara tem um sistema de protocolo eletrônico e neste período ele deverá ser utilizado exclusivamente. Então, o atendimento presencial para esses casos também está suspenso. Ficam, inclusive, suspenso nesse período prazos de processos administrativos, documentos relativos a processos essenciais e aí, por conta da pandemia da Covid-19, até que um novo ato, então, seja publicado para suspender essa decisão da presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas. Uma medida para trazer mais segurança, então, né? Com o agravamento da doença aqui no município de Campinas. Você trouxe há pouco notícias do Metrópole, a ocupação de leitos acima dos 80%. No último fim de semana, aqui na rede estadual, na rede municipal, chegou a 100%. Então, é uma decisão para preservar a segurança e a saúde de todos os funcionários. Sim, inclusive nós temos aqui uma nota emitida agora há pouco pela vereadora Guida Calisto, dizendo o seguinte: a vereadora, após um mal-estar iniciado no final de semana, realizou o exame de Covid-19 com resultado positivo. Ela está cancelando todas as agendas presenciais, se resguardando e tomando as providências médicas necessárias para voltar o mais rápido possível à luta. A vereadora está em isolamento social em casa. Então, a gente
Pede aí para que dê tudo certo, né? Que o mais rápido possível ela esteja de volta aí às atividades no Legislativo, participando das reuniões extraordinárias. A gente tem certeza que vai dar tudo certo. Mina Abreu, vamos falar agora sobre atividade parlamentar. Apesar do recesso, os parlamentares continuam protocolando os requerimentos. Isso mesmo. Como eu acabei de dizer, a gente estava com esse protocolo presencial e ainda o eletrônico, e isso tem acontecido bastante em janeiro. Um desses requerimentos é, na verdade, que trata da manutenção de uma ponte que liga 2 bairros aqui da nossa cidade e que a falta de manutenção está atrapalhando e muito a vida dos moradores daquela região. O vereador Otto Alejandro, do PL, solicita informações junto à Prefeitura de Campinas sobre a manutenção de uma ponte que liga os bairros Residencial São José e Jardim Marajó. Cada dia mais tem preocupado a população que passa por aqui, principalmente os pedestres, motoristas e pedestres. Está mais complicado para os pedestres. Se você vê aí, então a gente está pedindo também a manutenção e que a Prefeitura cobre a INDEC cobre a construtora, que melhore o acesso aqui para os pedestres, antes que aconteça algo pior. O que o senhor acha que deve ser feito aqui no entorno da ponte? Bom, tem que melhorar a sinalização e o acesso. Acreditamos que deveriam fazer aqui um muro de arrima para poder trazer a segurança, porque se você olhar ao lado aí, a qualquer momento está propício a acontecer uma fatalidade. O Rogério é membro da Associação de Moradores do Residencial São José e diz que a estrutura da ponte está danificada e traz riscos aos motoristas e principalmente aos pedestres que passam pelo local. A nossa preocupação aqui são com os pedestres, que aqui não passa nem cadeirante de roda e se qualquer momento qualquer pessoa pode cair nessas barras de ferro, entendeu? Porque não tem proteção nenhuma. Uma que a gente não tem nem o laudo dessa ponte, todo mundo está falando que vai cair, nós queríamos um laudo, mas também a preocupação com os pedestres, porque a qualquer momento pode cair um pedestre aí e se machucar. Há quanto tempo que a ponte está nessa situação? Desde outubro do ano passado. Era para ser entregue essa obra em outubro do ano passado. Até agora nada. O vereador Otto Alejandro quer saber se existe algum laudo técnico que atesta a segurança dessa ponte. Temos esse ofício direcionado ao prefeito de Campinas pedindo esse laudo técnico da ponte aqui, que recebemos muitas informações dos moradores que passam por aqui, alegando que a ponte teria risco de cair. Então nós queremos esse laudo para poder dar essa tranquilidade à população. E continuando, Mina Abreu, sobre os assuntos do Legislativo, a gente segue atualizando para o pessoal de casa os presidentes das comissões e os membros, né? É verdade. Lembrando que nós hoje vamos apresentar mais 4 comissões permanentes das 21 que existe aqui na casa. Lembrando que nós temos ainda a Comissão Especial de Honraria, completando 22 comissões. E hoje você vai conhecer como ficou, por exemplo, a Comissão de Direito dos Animais, porque pela segunda vez o vereador Permínio Monteiro foi conduzido à presidência do grupo. A Comissão da Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais tem o dever de promover no Legislativo estudos, pesquisas, discussão das leis protetivas dos animais e dos sistemas de garantia de direitos com o apoio dos grupos e organizações voltadas ao bem-estar do animal. Receber representações que contenham denúncias de violação dos direitos dos animais em Campinas. Apurar a procedência e encaminhá-las às autoridades para providências. O controle, a normatização e a fiscalização de criação, guarda, exposição e comércio de animais. O vereador Permínio Monteiro, presidente da comissão, aborda os desafios que terá pela frente. A missão, como presidente desta comissão muito importante dentro dessa Casa Legislativa, é buscar
todo o apoio para as políticas de proteção e defesa dos direitos dos animais. Então, Campinas, uma metrópole onde a maioria das pessoas tem animais, a gente tem que lutar por isso, nessa questão da proteção e também de orientações. A comissão é composta pelos vereadores Jorge Schneider, Luiz Cirilo, Jair da Farmácia e Eduardo Magoga. O presidente Permínio Monteiro quer a construção de um hospital exclusivo para os animais. Uma das plataformas e um programa que eu instituí durante o mandato é lutar por um hospital veterinário na cidade de Campinas. Em São Paulo tem 3, em Campinas ainda não tem nenhum. Então é uma das bandeiras que eu estou levantando como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, lutar e conseguir trazer para a cidade de Campinas um hospital veterinário público. E a vereadora Mariana Conte também foi reconduzida à presidência da Comissão da Mulher da Câmara de Campinas. A Comissão da Mulher tem a função de receber, avaliar e proceder às investigações e denúncias relativas às ameaças dos interesses e direitos da mulher, em fiscalizar e acompanhar os programas governamentais e não governamentais de políticas públicas para as mulheres, em trabalhar em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e assegurar o cumprimento das políticas públicas dispostas na Lei Maria da Penha e demais legislações vigentes. A vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher, pretende dar uma continuação aos trabalhos desenvolvidos nos últimos 2 anos, mas também avançar em outras questões. Tem uma série de trabalhos iniciados que a gente vai precisar dar consequência, levar à frente, questões que não estão terminadas ainda. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o próprio momento exige que a gente consiga fazer mais coisas, mais atividades, porque tudo afeta as mulheres, né? Política urbana afeta as mulheres, moradia é uma questão importante na vida da mulher, transporte é uma questão importante na vida da mulher, saúde, educação, todas as questões na nossa cidade afetam as mulheres. Além da Mariana Conte como presidente, a comissão é composta pelas vereadoras Guida Calisto, Débora Palermo, Paola Miguel e o vereador Gustavo Peta. As dificuldades impostas pela pandemia são pontos que serão debatidos. Eu vejo como uma continuidade, mas num patamar superior. Nós temos alguns desafios, o desafio da pandemia, que está afetando a vida das mulheres. As mulheres são a maioria das empregadas. No período de retomada, naquele breve período de retomada, a retomada do emprego foi menor para as mulheres, então as mulheres são maiores empregadas e a retomada mais lenta. Nesse momento crítico da pandemia, né, em que nós estamos aí chegando numa situação de adoecimento dos profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, né? Nós estamos numa situação em que as mulheres que cuidam dos doentes, então a gente é uma situação grave, né? O fim do auxílio emergencial, mas eu acredito agora com uma bancada de mulheres fortalecida, acredito que nós, e com um movimento de mulheres também muito fortalecido, né, junto com o movimento feminista, junto com o Conselho da Mulher, com os coletivos, vai ser muito interessante a gente dar continuidade e melhorar esse trabalho. E na Comissão de Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini vai presidir os trabalhos pelo 5º biênio consecutivo. A Comissão do Meio Ambiente tem o dever de opinar e ou emitir parecer sobre controle da poluição ambiental em todos os seus aspectos, a proteção da vida humana e a preservação dos recursos naturais, as inovações tecnológicas, aos programas de gerenciamento de resíduos e relativos ao estudo de impacto ambiental. O presidente da comissão, o vereador Luiz Rossini, fala sobre essa recondução do trabalho que fora realizado nos últimos 2 anos. A comissão, na gestão anterior, ela produziu muito, promoveu debate, aprovamos muitas leis que colocaram Campinas como referência do ponto de legislação ambiental no Brasil, e nós temos alguns temas ainda que são prioritários. Nós precisamos discutir e resolver a questão
dos resíduos sólidos do município, a destinação adequada do nosso lixo urbano. Nós precisamos avançar nas ações de gestão para fazer de Campinas uma cidade cada vez mais sustentável. Nós precisamos aumentar o número de árvores na nossa cidade. A comissão é composta pelos vereadores Jorge Schneider, Mariana Conte, Luiz Cirilo e Paulo Gaspar. O presidente Luiz Rossini falou sobre a questão de abastecimento de água realizado pelo sistema PCJ. Acompanhando esse momento de chuvas, o sistema Cantareira está apenas com 37% da sua capacidade. Se não recuperar e não chegar acima de 60%, 70%, no período de estiagem, isso pode comprometer o abastecimento das cidades aqui do PCJ. Então, a discussão de garantir a segurança hídrica do abastecimento, do fornecimento da água para a nossa cidade, passa sim pela discussão da implantação de um reservatório de água bruta no município. Esse é um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser debatido e a comissão vai cumprir esse papel. Olha, já na Comissão dos Idosos, o vereador Jair da Farmácia estará à frente do grupo e fala da importância da implantação da creche do idoso aqui em Campinas. No biênio 2021-2022, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas terá como presidente o vereador Jair da Farmácia, do Solidariedade. Compete a esta comissão opinar ou emitir parecer sobre proposições e matérias relativas a este público, além de promover a defesa, fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos dos idosos, aposentados e pensionistas. A comissão também deve estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria da qualidade de vida e integração social deles, além de levantar dados estatísticos, realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelos idosos. Cabe também assegurar o cumprimento das políticas públicas no Estatuto do Idoso e demais legislações vigentes. Além do vereador Jair, participam da comissão os vereadores Otto Alejandro, Débora Palermo, Marcelo da Farmácia e Edson Ribeiro. O presidente fala da linha de trabalho em defesa dos idosos. A minha ideia seria fazer uma creche para eles, que tem muitos idosos que estão abandonados, que fica sozinho. Então essa seria uma das minhas ideias. O filho às vezes trabalha, deixa o pai na creche, depois à tarde vai pegar e ele vai ter mais convivência com outros idosos. Mais ônibus, mais dedicação ao idoso. Certo, então, Mirna Abreu, fizemos mais 4 comissões no dia de hoje e amanhã a gente continua, então, atualizando para o pessoal de casa, os presidentes e os membros das comissões. Sim, lembrando que todas as informações da Câmara Municipal de Campinas estão disponíveis no site www.campinas.sp.leg.br. Até amanhã, então, Mirna Abreu. Até amanhã. Tá certo, então, com as notícias da Metrópole de Campinas e também do Legislativo.